material que eu vou apresentar para vocês já está publicado, né, no Blackboard, tem o nome de Valuation ou resumo de Valuation, está ali perto do assunto do CAPM, tá bom? E aí, nessa apresentação aí, conforme for aí conforme as dúvidas aí, os questionamentos forem surgindo, vocês, por favor, participem e perguntem, tá bom? Esse, então, é o nosso plano dessa segunda parte da aula. Eu vou compartilhar com vocês o material e aí a gente inicia, então. Só um instantinho. Pronto. Tela ok. Compartilhada, microfone aberto. Set. Valuation. Então, vamos lá. Então, assim, moçada, desde Finanças 1, vocês lembrem, já estão, né, tendo disposição a esse assunto de avaliação, seja de empresa, seja de projetos, é o tema, vamos dizer assim, até principal, né, do curso, né, da trilha de finanças, juntamente com as fontes de financiamento, que é um assunto que a gente vai começar a tratar. Já começamos, mas vamos cair de cabeça agora, né, nesse tema a partir da próxima aula, que acho que é sexta-feira que vem, né? E lá em Finanças 1, pensando na parte de avaliação de empresas e projetos, vocês tiveram uma grande discussão sobre a matemática financeira, sobre a transformação das informações contábeis projetadas em fluxos de caixa. Dentre esses fluxos de caixa, especial atenção foi dada ao fluxo de caixa dos ativos na sua versão não alavancada, aquela versão que você traz a valor presente pela taxa WACC. Taxa WACC é essa que foi estudada, né? Inclusive foi tema aí do quiz que vocês fizeram agora há pouco. Nesse processo, algumas etapas têm que, né, alguns passos vocês têm que executar, pensando agora na avaliação da empresa inteira, tá? E é isso, então, agora que eu vou resumir para vocês e aí a gente vai tirando dúvidas conforme elas forem surgindo. Moçada, 6 passos, tá? Para vocês fazerem o evaluation através desse método do WACC, né? Trazendo a valor presente esses FCAs não alavancados do capítulo 6 do Ross, pela taxa WACC. Lembrem que o processo de evaluation, de avaliação de uma empresa, ou de ações, ou de títulos de dívida, tudo isso já teve alguma discussão lá no finalzinho de Finanças 1, quando vocês estudavam os capítulos 8 e 9, tá? Do livro do Ross. Mas vamos lá. Primeira etapa. Depois que você escolheu a empresa, você tem que analisar essa empresa e analisar o seu setor. O que significa analisar, né? Vou entrar em detalhes daqui a pouquinho, tá? Mas você precisa conhecer a empresa, conhecer o setor, estudar sobre isso, tá? Segundo passo, você precisa fazer a estimativa dos FCAs não alavancados dessa empresa. Quais são os FCAs do próximo exercício, do exercício seguinte, assim por diante, tá bom? Eu coloquei entre parênteses aqui esse termo FCFF, porque isso aqui é o termo em inglês, o termo de mercado, no jargão de mercado, esse FCA não alavancado é conhecido como Free Cash Flow for the Firm, fluxo de caixa livre para a firma, FCFF, Free Cash Flow for the Firm. Não é a única forma de você fazer a variação, lembrem disso, mas nesse método do WACC é o fluxo de caixa que você traz a valor presente, tá bom? Esse FCFF é só o nome de mercado, jargão aí do pessoal que trabalha com isso, para o nosso FCA não alavancado. Terceiro passo, você precisa calcular a taxa de desconto, é o WACC. Quarto passo, você precisa calcular o que a gente chama aqui de valor terminal da empresa. Pode ser que você projete esses FCAs não alavancados até um certo horizonte de tempo, sei lá, daqui até 10 anos eu consigo projetar. Depois disso é tão complicado, tem tanta incerteza associada a essa projeção, que talvez você queira resumir toda essa incerteza num valor terminal da firma, né? O valor da firma naquela data futura que corresponde ao valor naquela data dos fluxos de caixa posteriores, né, não alavancados, posteriores àquela data, levados a valor presente naquela data.
Vamos falar disso daqui a pouquinho. Pois, você tem, então, todos os insumos para você fazer o cálculo do valor da empresa hoje, né? Traz tudo a valor presente pela taxa WACC e calcula o valor da empresa inteira hoje. Se você quiser calcular o valor das ações, você precisa descontar não, é subtrair desse valor total da empresa o valor da dívida. E aí você chega, então, no valor das ações. E, por fim, faça análise de sensibilidade. Duvide do que você fez, muda as premissas, dê alguma incerteza associada aos inputs que você utilizou no cálculo da sua taxa, o WACC, por exemplo, da sua projeção de receita, na estimativa de projeção de receita que você fez. Duvide, assim, do que, né, ou lembre das dúvidas que você teve quando você fez a primeira avaliação e chegou lá no valor, por exemplo, da ação da empresa. Duvide disso e repita o procedimento levando em consideração as dúvidas, as incertezas principais que você teve no processo, tá? Então, moçada, esses são os 6 passos que estão envolvidos no processo de avaliação, são os 6 passos que, entendo eu, vocês vão acabar executando aí na segunda, na entrega da segunda APS, tá? Vou entrar em cada um deles agora, para só lembrar um pouquinho mais de detalhes cada um deles. Moçada, não é para ter grandes novidades aqui, tá? Talvez com exceção de um trabalho aí de identificação de um preço da ação, a partir do cálculo do valor da empresa hoje, mas acho que o resto aí não é para ter, sabe, novidade, assim, entendo que são coisas aí que vocês já deveriam saber, tá bom? Mas vamos lá. Professor. Peraí, volta. Pode falar, quem está falando? É o Vitor. Oi, Vitor, fala aí. Professor, qual que é a diferença do fluxo de caixa para firma e do fluxo de caixa para patrimônio, né? Você diz o do equity, né? Isso. O FCF. A diferença é que o FCFF é o FCA não alavancado e o FCFE, esse que você está falando, é o FCS. E por que tem algumas empresas que é melhor você analisar pro patrimônio e outras que é melhor para a firma? Os 2 métodos estão disponíveis, você devia usar todos eles desde que você consiga, né, aplicá-los de uma maneira que você entenda que seja mais adequada, mas no mercado o pessoal usa vários métodos, inclusive os métodos de avaliação de projeto que são, na verdade, não é que são uma aplicação, mas eles também têm a sua versão para avaliação de empresa, é o mesmo método, na verdade, tá? Mas são 3 deles, a gente vai resumir os 3 no final do curso e vai fazer indicações sobre quando é melhor usar um ou outro, mas os 3 estão disponíveis. Tá bom? Perfeito, obrigado. Você pode usar, tá? O que o colega está falando, só para todo mundo ficar na mesma página, o que o colega está falando é o método, por exemplo, que vocês usaram em Finanças 1 com a aplicação do modelo de dividendo descontado. Vocês traziam os dividendos esperados pagos, né, para o acionista de uma empresa a valor presente pela taxa de desconto adequada ao risco, que seria aqui, no caso, o custo de capital próprio. Esse é o método que o colega estava falando, né? Você traz o FCS a valor presente pela taxa de desconto adequada, que no caso seria o custo de capital próprio. Isso aí está no capítulo 9, tá? Modelo de dividendos descontados. É um método que está disponível. Se a empresa, por exemplo, nesse caso, paga dividendos com é uma empresa madura que paga aí dividendos com uma certa regularidade, não que o dividendo seja constante, não é isso, tá? Mas tem alguma estimativa razoável aí de um intervalo aí de valores possíveis que você conhece para o valor dos dividendos, você pode usar aí o método, né, de dividendos descontados para fazer a tua estimativa do valor da ação de uma empresa, né? E depois você compara, por exemplo, com o valor da ação que você obtém a partir da avaliação da empresa inteira pelo método do WACC, subtraído o valor da dívida. Então tem muita coisa aí que você tem que trabalhar conforme as informações vão ficando disponíveis para você, né? Sempre que você tiver um método disponível para aplicar, use-o, nem que seja para poder fazer uma comparação com relação aos valores obtidos aplicando outros métodos, tá bom? Vamos lá, moçada. Vou entrar em cada um dos passos aqui com vocês, tá bom? Olha, primeira etapa. Conheça a empresa, o que determina a sua performance, como é que funciona o setor, como é que essa empresa se compara ao setor, como é que o setor se relaciona com a economia. Instrumentos disponíveis que vocês aprenderam aqui no curso da trilha de finanças para poder ajudar vocês nisso são, por exemplo, os indicadores financeiros do capítulo 3 do livro do Ross, que eram, na verdade, um resumo já de indicadores financeiros
que foram estudados lá no curso de contabilidade com a Camila e com o Eric, tá? Por exemplo, se você quiser saber aí na parte da performance, tanto de uma empresa como ela se compara com a performance do setor, você pode usar, por exemplo, tá? A análise de Dupont, aquela decomposição do retorno sobre o patrimônio líquido, onde você, nessa decomposição, se vocês lembrarem, né, lembra lá, ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, você tem aqui lucro líquido sobre PL, que pode ser decomposto como sendo margem líquida, lucro líquido sobre vendas, margem líquida, que é uma medida de competição, do ambiente de competição da empresa. Quanto maior a margem líquida, menos competitivo é o mercado, porque mais fácil é para essa empresa repassar, por exemplo, um aumento de preço de maneira a aumentar o lucro em relação às suas vendas. Aí multiplica pelo giro do ativo, que é venda sobre ativo, isso aqui é uma medida de eficiência operacional, né? Às vezes um setor, ele tem um giro de ativo mais baixo do que outro setor, mas dentro do setor você pode fazer uma comparação para ver se essa empresa tem possibilidade de melhorar o seu giro, sua eficiência, o giro do seu ativo, que aqui significaria uma eficiência operacional melhor, e por isso talvez justificasse, quem sabe, aí, fluxos de caixa mais elevados para o futuro. Cabe a você fazer essa análise, né? E por fim, você tem aqui a multiplicação aqui pelo valor dos ativos sobre o PL, que nada mais é do que uma medida de alavancagem financeira. Isso aqui tem a ver com a escolha da estrutura de capital da empresa, será que ela está mantendo isso constante ao longo do tempo? Não está? Esse é um assunto que a gente ainda vai trabalhar bastante a partir da próxima aula, tá? Mas o indicador e a ideia do qual é o efeito da alavancagem financeira no ROI, você já tem isso desde lá do início da trilha de finanças, tá bom? Outra coisa que vocês podem usar, e aí ler a respeito do setor, tentar fazer uma ligação desse setor com uma ciclicidade, né, dos negócios dessa empresa com a economia. Será que numa situação de recessão esse tipo de setor costuma ir bem ou costuma ir mal? Faz uma pesquisa com relação a isso e aí você faz uma correlação aí com a situação macroeconômica do país, né? Para o futuro eu projeto uma expansão, uma recessão, uma estabilidade, e aí você tenta cruzar essas coisas para poder alimentar a leitura, né, que você está fazendo com relação à situação atual e futura dessa empresa e do setor dela, tá? Pessoal, com relação a essa etapa 1, tudo bem? Então, lembrando aí que vocês têm instrumentos aí para poder fazer esse tipo de estudo, esse tipo de análise? Beleza? Então tá bom. Valeu. Então tá bom. Etapa 2, projeção dos fluxos de caixa dos ativos não alavancados, ou, né, no jargão de mercado, o FCFF. Lembra, o fluxo de caixa dos ativos não alavancados é o FCO não alavancado, menos investimentos em capital circulante líquido e CAPEX, né, em realizável a longo prazo. É o capítulo 6, esse FCA, que você vai projetar. Deixa eu fazer duas observações e depois eu comento sobre a projeção em si desses valores, tá? Primeira observação, a propósito, né, faltou um balãozinho aqui, né? Quem que é o FCO não alavancado? É LAGIR mais depreciação menos impostos, onde imposto é calculado como sendo tal vezes LAGIR, e não tal vezes LAIR, né? Lembra? Isso aqui é o item aqui que você tem que prestar atenção quando você estima esse FCA não alavancado. Você não calcula o imposto do jeito certo, você calcula o imposto desse jeito aqui, como se juros não fosse dedutível da base de cálculo do imposto. Observação, duas, né? Uma relacionada com a outra. Vamos fazer aqui uma conta para chegar no FCA não alavancado, partindo do LAGIR. Então, você faz LAGIR, está aqui, ó, dentro do FCA não alavancado. Aí subtrai tal vezes LAGIR, que é o imposto calculado desse jeito estranho aqui, né? E o que você tem aqui é o resultado LAGIR vezes 1 menos tal. Pessoal, em linguagem de mercado, no jargão técnico de quem faz valuation, esse termo aqui, ó, LAGIR vezes 1 menos tal, é o NOPAT, Net Operating Profit After Tax, né? É o lucro líquido operacional depois do imposto, mas ele é calculado desse jeito estranho, tá? Isso, né? Lembra, com o imposto apurado sendo tal vezes LAGIR e não tal vezes LAIR. Então, quando você observar o LAGIR vezes 1 menos tal, LAGIR já líquido de imposto, sem calcular o efeito do benefício fiscal do uso da dívida, né, para pagar menos imposto, porque juros são dedutíveis da base de cálculo do imposto, esse termo aqui tem esse nome de NOPAT, tá, em inglês, é como o pessoal conhece esse termo.
E aí, para chegar no FCA não alavancado, você ainda precisa fazer a soma da depreciação e a subtração do capital, do investimento, tanto em curto prazo como em longo prazo. Pessoal, esse termo aqui, esse bloquinho de depreciação menos investimentos em circulante, capital circulante líquido e realizável a longo prazo, isto aqui ele pode ser interpretado como sendo o negativo dos investimentos para ampliar a produção. Por quê? Inverte o sinal, né? Tem um menos aqui, ó. Inverte o sinal de todo mundo que está aqui nesse bloquinho que eu peguei aqui, ó, no colchete azul. Vai ficar assim: investimentos em CCL, CAPEX, menos depreciação. Os investimentos totais que a empresa faz, uma parte disso, e aí a depreciação está capturando esse conceito, né? São para você fazer a manutenção da produção no nível atual. As máquinas depreciam, se você não fizer reinvestimento nem nada, a produção vai caindo com o tempo por causa da depreciação. Então, desse investimento total em CCL e CAPEX que a empresa faz, uma parte disso é para manter a produção no mesmo nível. A depreciação captura essa ideia da manutenção no mesmo nível, né, da produção atual. E aí o que sobrar, a diferença é para ampliação de produção. Tá? Então, por isso que eu estou chamando esse bloquinho todo de investimentos para ampliar a produção, com um sinal de menos aqui, para fazer sentido com esses sinais que estão aparecendo aqui no colchete, tá? E aí, depois disso, você finalmente chega, então, no FCA não alavancado. É o NOPAT menos esses investimentos para ampliar a produção. Esse carinha aqui, que eu já falei para vocês, o mercado chama de FCFF, Free Cash Flow for the Firm. É o nosso FCA não alavancado. Por enquanto, pessoal, tudo bem com essa dedução rápida e esses nomes? É só nomenclatura para vocês se acostumarem, tá? Tudo bem com esses nomes e interpretações que eu estou dando aqui? Beleza? Então, tudo bem, né? Tudo bem. Então tá bom. E uma última coisinha onde é que eu vejo esses investimentos para ampliar a produção, tá? Tem uma forma de você enxergar esse investimento para ampliar a produção, em particular assumindo aí que você não tem variação na dívida, nem emissão ou recompra de ações que podem também aumentar ou reduzir a capacidade de investimento para ampliar a produção. Vou fazer uma leitura bem simples para vocês aqui terem uma noção de onde é que você tem uma ideia desse valor, né, desses investimentos para ampliar a produção, além de fazer essa conta desse jeito que está aqui, tá bom? Olha, álgebrazinha que eu vou passar rápido aqui, tá? Eu só quero passar para vocês a indicação, mas depois se você quiser trabalhar isso com calma, fiquem à vontade, tá bom? Mas vamos lá. Investimentos para ampliar a produção, é esse menos, né? Ó, investimentos para ampliar a produção. Ele olha, vamos lá. Vamos devagarinho. NOPAT menos investimentos para ampliar a produção é o FCFF, ok? Então, investimentos para ampliar a produção é o NOPAT menos o FCFF. Ó, investimentos para ampliar a produção é o NOPAT, Lagir, vezes ou menos tal, menos o FCFF. O FCFF é o FCA original, alavancado, menos o benefício fiscal da dívida. Esse aqui é o FCA não alavancado. Assumindo aí que você não tem variação na dívida, nem emissão, recompra de ações, esse FCA nada mais é do que juros mais dividendos. São os únicos fluxos que os credores e acionistas estão recebendo. E aí, rearranjando essa expressão, você chega em lucro líquido menos dividendos, lucro líquido calculado do jeito certo da empresa, né? Porque você tem esse tal vezes juros, e esse juros aqui, ó, sendo subtraídos do NOPAT, aí você chega de fato no lucro líquido que a empresa apurou, subtraído dos dividendos. E isso aqui nada mais é do que aquele, na linguagem lá de Finanças 1, né, vocês usavam a letrinha B, né, o Bzinho, para fazer a medição da taxa de retenção interna, né? A taxa de retenção do lucro líquido da empresa, o quanto era retido de lucro líquido da empresa, o que sobrava virava dividendo. Então, o B vezes lucro líquido, aquele Bzinho de Finanças 1 vezes lucro líquido, é uma medida, tá, que você pode ter aqui de retenção interna para ampliar a produção, tá? Moçada, a álgebrazinha depois vocês fazem com calma, tá? Eu só quero mostrar para vocês a indicação aqui para vocês de que isso aqui é algo fácil de você observar, para você ter uma ideia do valor da magnitude, tá bom? Pausa aqui de novo. Pessoal, tudo bem, moçada? Comentários, perguntas, dúvidas?
Ok, Ademar. Valeu. Essas observações iniciais aqui, pessoal, só com relação à álgebra, tá? Mas vamos lá. E na parte de projeção mesmo, né, do FCFF, que é o que você vai precisar aí para fazer a tua, né, para depois trazer esses fluxos de caixa valor presente e chegar aí na avaliação da empresa. Moçada, assim, não tem uma receita de bolo, assim, que é a verdadeira, é a única, e se você não seguir daquele jeito, o bolo estraga, tá? Não é isso. Mas eu vou dar uma indicação, assim, de uma possibilidade, e aí vocês adaptam essa possibilidade à situação que vocês vão estar enfrentando lá com relação à empresa. Vocês vão ter feito um trabalho bom de análise na etapa 1 da empresa, de conhecimento dela, usem isso a favor de vocês para pensar como é que vocês fazem essas projeções do fluxo de caixa da empresa, tá bom? Então, como é que o pessoal costuma fazer, tá? Vamos lembrar aqui, lá em Finanças 1, vocês aprenderam um método, né, que era o método da variação percentual nas vendas, para fazer projeções de demonstrações contábeis futuras e converter depois, então, essas demonstrações contábeis futuras em fluxos de caixa, né? Lembra que você convertia em FCA alavancado, mas aí você faz a adaptação para o FCA não alavancado. Faça algo parecido aqui. Você, por exemplo, usa os últimos 3 anos de demonstrações contábeis, tem gente que usa mais, usa 5, mas pelo menos 3, tá? Usa as 3 últimas demonstrações contábeis para você ter uma base de partida para fazer as projeções dessas demonstrações contábeis para o futuro. Você vai ter uma ideia, né, de tendência, de alguns valores, de algumas contas, de comportamento da empresa, e aí você, projetando esses balanços para frente, você, por exemplo, através do método, né, da variação percentual das vendas, capítulo 3 do livro do Ross, você vai ter lá o teu DRE projetado para frente, teus balanços projetados para frente, e a partir, lembrem, de informações de variação de balanço patrimonial e DRE, você consegue chegar na informação do fluxo de caixa dos ativos, tá? Então, dá uma olhada de novo lá no método de variação percentual nas vendas, se você não lembrar, né? Lembra que você projetava o balanço da empresa, o balanço patrimonial e DRE, com base numa expectativa de variação das vendas. Mas as vendas vão crescer, sei lá, 20%, 30%, 10%, não vão crescer. E aí você projeta os balanços para frente. Tomando cuidado que essas vendas projetadas, esse crescimento das vendas tem que ser financiado por crescimento de ativo, e às vezes esse crescimento do ativo, ele exige um aporte financeiro, e aí surge aquele assunto da necessidade de aporte financeiro, a NAF, que vocês aprenderam lá em Finanças 1. Ver se a empresa, além da retenção de lucro líquido, ela vai precisar também expandir endividamento, fazer emissão de ação. Você tem que levar isso em consideração para, eventualmente, até restringir esse valor da variação percentual nas vendas. Às vezes a empresa pode crescer, você acha que ela tem mercado para crescer 20% ao ano nas vendas, mas ela não tem recurso para atender esse crescimento de 20% das vendas. E aí o crescimento, sei lá, é 10%, porque você está aplicando, talvez, aí uma taxa de crescimento interna na projeção das vendas, ou você está aplicando aí uma taxa de crescimento sustentável. Todos esses assuntos foram discutidos no capítulo 3 de Finanças 1. Dá uma revisada nesse assunto para ajudar vocês nessa etapa aqui, tá? Se você for usar esse método da variação percentual das vendas, tá? Mas você também pode fazer umas adaptações, né? Nesse método da variação percentual das vendas, não botando tudo proporcional, né, à variação das vendas, mas colocando algumas coisas proporcionais às vendas e outras, você faz algum ajuste manual, como, por exemplo, fazer a depreciação proporcional ao CAPEX, que você está projetando para o futuro, e o CAPEX, ele segue uma tendência histórica, tá? Ele não vai seguir necessariamente a tua estimativa de variação das vendas. Então, de algum jeito, você pode ter alguma limitação nesse sentido, né, de crescimento. Cabe a você fazer essa leitura, tá? Essa análise e tomar a decisão, tá bom? E olhando para o futuro, né, eu já fiz aí já tenho meu ponto de partida, escolhi meu método de projeção aí para chegar nos fluxos de caixa da empresa projetados para frente. Quantos anos eu projeto para o futuro? De novo, em princípio, a empresa não tem uma data final para morrer, né? Então, você, em princípio, estimaria do próximo exercício para o infinito, né? Mas você pode ter uma dificuldade em relação a isso, no sentido de tentar fazer uma projeção, às vezes, ano a ano desse fluxo de caixa, porque conforme você vai indo para o futuro, né, em relação à data do presente, essa incerteza vai cada vez aumentando mais, né, em termos de premissa, o que faz sentido ou não projetar de itens, de demonstrações contábeis dessa empresa lá para o futuro. Pode ser que você fale assim, eu consigo projetar mais ou menos até uns 5 anos, tá?
Então, vamos supor aqui que você projeta 5 anos até, né, um horizonte de tempo que você tem algum tipo de previsibilidade com base no teu ponto de partida sobre o que vai acontecer com essa empresa para frente, né, em termos de seus fluxos de caixa. Mas depois disso, não, muito complicado. Depois disso, eu quero usar algum resumo aí de quanto vale essa empresa ao final, por exemplo, desses 5 anos, e aí eu vou usar bom, aí eu vou falar daqui a pouquinho, né? Mas você pode usar, por exemplo, algum múltiplo do setor, alguma tendência, algum valor histórico aí que o setor costuma apresentar para uma relação de, por exemplo, valor de empresa sobre valor da empresa sobre algum indicador do demonstrativo financeiro como Lagir ou Lagida, enfim. Você projeta na mão os fluxos de caixa até um certo horizonte de tempo que você acha que tem alguma informação razoável para poder fazer isso. E depois disso, assume que tem um valor terminal para a empresa, tá? É o valor da empresa naquela data futura que corresponde aos próximos fluxos, aos seguintes, que você não vai projetar, descontados daquela data, trazidos até essa data futura, tá bom? Moçada, nesse caso aqui, eu coloquei aqui uma observação assim de, olha, 5 anos de projeção ano a ano para empresas maduras costuma ser algo observado no mercado. Não é uma regra isso, tá? Por exemplo, empresa madura é aquela que já, né, cresceu, já teve aquela fase de crescimento acelerada dela, inicial, para ocupar o mercado, e agora ela, sei lá, está crescendo junto com a economia. Agora, se, por exemplo, você tem uma empresa que está em início, né, de funcionamento. E isso quer dizer assim, ela está expandindo aí, ocupando seu espaço no mercado, crescendo mais do que a economia cresce, né? Ela está conseguindo capturar o mercado de uma maneira mais acelerada. Você pode entender que ela tem aí, sei lá, nos próximos anos, poucos anos aí, uma fase de crescimento acelerada, mas depois ela não vai ficar crescendo indefinidamente muito mais do que a própria economia cresce ao longo do tempo, porque senão, né, você vai chegar lá no futuro em algum tipo de incoerência, né? Como é que a economia cresce numa taxa e essa empresa ela cresce muito mais que a economia indefinidamente? Ela vai acabar se tornando o próprio mercado, né? E como é que essas duas coisas se juntam? Então, você pode ter decidir por uma segunda fase em que você agora teria um crescimento menos acelerado. Então, você pode fazer essas projeções de fluxo de caixa, por exemplo, com 2 estágios. Um primeiro estágio, sei lá, durante 3 anos, crescimento acelerado, depois um segundo estágio, crescimento mais moderado, até chegar numa data lá em que você fala, não, a partir dessa data eu vou ter um valor aqui que representa, né, o valor dessa empresa a partir daquele momento, né, representando os próximos fluxos de caixa posteriores àquela data, levados àquela data, então esse é o valor que eu vou considerar que a empresa vale naquele momento, tá bom? Então não tem uma regra, isso depende muito de empresa para empresa e você tem que justificar a tua escolha, tá bom? Falei demais aqui. Pausa, pessoal. Perguntas, comentários, dúvidas? Essa é fácil. Essa a gente discutiu bastante, hein, recentemente. Lembra? O OC está aí a soma ponderada, que a gente obteve aí no capítulo 13, fizemos a interpretação dos seus elementos, é tudo valor de mercado. A gente falou onde você obtém a taxa de juros da dívida. Lembra, por exemplo, a empresa tem debêntures emitidas no mercado, tem uma yield apurada lá, com informação de mercado atualizada. Poxa, pode usar yield aqui. Não vai usar valor histórico, lembra? Valor histórico é ruim, assim, não é taxa de mercado, é taxa anterior, passada, já foi de mercado, talvez não seja mais. Então, toma cuidado com o RB. Custo de capital próprio, você tem aí o CAPM para justificar um alfa igual a 0, e aí você pode usar, sei lá, uma proxy para carteira de mercado como um índice amplo de ações, aí você volta lá para o modelo de índice, acha, né, levando em consideração um alfa igual a 0 e estima dessa maneira o custo de capital próprio das ações, né, para as ações dessa empresa. Valor de mercado de dívida versus ações, aqui é o famoso tricky, né? Porque você está querendo fazer o valuation da empresa, então você teoricamente não sabe se B mais S que está aqui, né, no denominador. Porém, você pode fazer, mas lembra que a conta do que você está fazendo o valuation é para você saber o quanto você acredita que vale a empresa hoje, né?
e ela pode ter alguma divergência em relação ao valor de mercado. Mas com uma primeira aproximação, de repente você pode pegar os valores de mercado atuais da empresa, sei lá, esse B aqui da dívida, a empresa só tem debênture, eu vou lá e calculo o valor de mercado da dívida da empresa e somo com o valor de mercado das ações. Essa empresa tem ações em circulação, tem um certo preço de mercado, eu somo um com o outro e chego numa estimativa desse B mais S. Mesmo que no final, a minha estimativa de valor da empresa inteira seja até um pouquinho diferente, né? Acabe sendo diferente desse valor que está aqui. Tá? Mas são formas que você tem para estimar esses valores e fazer a composição aqui no cálculo do WOC, tá bom? Lembra também que às vezes você pode não ter a informação do valor de mercado da empresa, mas você tem essa razão aqui, olha, razoavelmente definida para a empresa, porque ela diz que quer um grau de endividamento, sei lá, de 50% de dívida com 50% de capital próprio. Você estudando a empresa e conhecendo lá o que né, lendo lá as divulgações de resultados da empresa, pode ser que alguém faça um comentário lá nessas divulgações, né, a pessoa responsável lá pela parte financeira da empresa fale, olha, nossa empresa aqui, ela procura manter um grau de endividamento constante ao longo do tempo, e aí você não precisa estimar individualmente, né, valor de mercado desses componentes B e S, e você já tem dada para você, já mastigado a própria informação do percentual, né? Qual o percentual de dívida, qual o percentual de capital próprio que essa empresa quer usar, porque você usa, né, o grau de endividamento meta da empresa, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso e justificativas do porquê que a empresa teria uma meta de endividamento lá no capítulo 17, tá? Daqui a talvez 2 semanas e meia, 2 semanas e meia a gente chega lá, tá bom? Custo de dívida e capital próprio já falei, né? Lembrando aí que na estimação para aplicação do CAPM, com uma proxy, né, para carteira de mercado, você vai precisar de estimativa de taxa livre de risco, prêmio de risco de mercado e o beta das ações dessa empresa. Pessoal, tudo isso aqui vocês já discutimos, né? Vocês já conhecem, né? Eu já falei sobre essa estimativa de prêmio de risco de mercado mais de uma vez em aula, tá? Então, isso aqui vocês vão usar tudo de novo aí na APS, tá bom? Com relação ao WOC, pessoal, é assunto muito recente, né? A gente falou bastante sobre isso, mas dúvidas, perguntas, comentários, moçada? Professor, Pode falar. por exemplo, na PS, né? A estimativa do retorno do mercado, vamos dizer que a gente use o Ibovespa, né? Como que eu consigo achar a estimativa do retorno do Ibovespa, assim? Então, tem algumas fontes de informação com relação a estimativas de prêmio de risco para o Brasil, e essas estimativas de prêmio de risco do Brasil, elas podem estar sendo calculadas do ponto de vista histórico. Então, se você der a referência certa, assim, se você der uma referência confiável e usar essa referência confiável para poder usar essa estimativa na sua PS, tá, pode usar. Você pode pegar informações de mercado com relação a, por exemplo, eu levantei aqui, e essas informações circulam, tá? Em sites aí de mercado financeiro como o da Bloomberg. Você pode tentar pegar a estimativa que o mercado está fazendo para o Ibovespa daqui a um ano, por exemplo, e aí você tem a estimativa de prêmio de risco do mercado de hoje para um ano para utilizar. Então você pode usar diferentes, ou você mesmo pode fazer algum tipo de estimativa por conta própria, aí você justifica o teu cálculo, tá? Normalmente o pessoal acaba usando alguma coisa histórica. O cuidado que é importante para vocês tomarem com relação a esse valor, vamos ver se você lembra, qual que é? Eu acho que a gente falou isso na aula passada. Qual que é o cuidado que eu peço para vocês tomarem aqui, ó, com relação a isso? Ele tem que ser o quê? Prêmio de risco de mercado, ele pode ser negativo, zero. Me ajuda aí. Tem que chegar no valor positivo? Tem que ser positivo, lembra? Tudo bem? Então, eu fiz com base histórica, peguei uma base histórica curta, e aí você chega no prêmio de risco de mercado negativo. Tá errado, tá? Você lembra da razão, né? Tudo bem? E os demais aí, tá todo mundo acompanhando a discussão? Tudo bem que com esse prêmio de risco de mercado, pode tomar cuidado com ele, tá? Por cuidado não vai botar valor negativo para ele, tá? Você tem que justificar a tua escolha, onde você pegou a informação, mas toma cuidado, hein? Tá bom? Quem que tá falando agora comigo? Oi. É o Vitor. Oi, Vitor. Tudo certo, Vitor? E para os demais aí, tá bom? Tudo bem? Tranquilo. Beleza. Professor, calma aí. Pode falar.
Sobre o B e o S, eu posso usar, por exemplo, o patrimônio líquido e a dívida para uma aproximação assim? É muito ruim usar dado histórico. Porque por exemplo, o PL é muito, assim, o PL da empresa normalmente é muito diferente, o PL contábil, né? É muito diferente do PL de mercado. E o PL de mercado é fácil, né? Você vai pegar ação negociada em bolsa, empresa que tem ação negociada em bolsa, é bem fácil calcular o S, concorda? Entendi. O B, às vezes, é um pouco mais próximo, o valor histórico do valor de mercado, tá? Não é que é igual, mas ele não é tão divergente quanto como costuma ser o S. Então, o valor histórico aqui, ou seja, é o que está. Por histórico, eu quero dizer o valor registrado contábil, né? O valor contábil, né, que está com registro histórico, é ruim, tá? Beleza. Ah, louco. Professor, Pode falar. o RB, por exemplo, se a empresa não der o custo da dívida dela, qual que é o modo mais fácil de encontrar ela? Despesa financeira dividida pela dívida total? É um caminho possível, mas isso aí te leva à informação histórica, mais uma vez, né? E não a de mercado. Então, eu tinha visto que a melhor maneira era encontrar, por exemplo, a possibilidade, quanto que a empresa pagaria na emissão de uma dívida hoje. Isso, mas essa informação que é o RB. E você É pode essa que pegar, você, por exemplo, a última debênture que ela emitiu se não for muito antiga, e desse ano. aí e tem que tomar cuidado também, porque assim, às vezes ela emitiu com né, uma certa taxa de juros que ela está prometendo pagar, no lançamento da debênture o mercado já ajustou aquela taxa. Você vai ver o cupom fixo, mas lembra que a yield pode ser diferente? Aí você teria que pegar a yield. Mas se ela tem debênture, a coisa mais fácil que tem é você tentar olhar lá o preço de mercado dessa debênture e levantar qual que é a taxa embutida nessa debênture. E se ela Tá? tiver atrelada ao IPCA, eu pego o IPCA daqui a um ano. Aí você tem que fazer projeções, né? Porque tem projeção de IPCA para frente para você saber quanto que ela está projetando de juros, porque você vai fazer toda a tua análise no ambiente nominal, não é isso? Sim. Fluxos de caixa nominais. Sim, sim. Aí você precisa de taxa nominal, você precisa fazer uma conversão para taxa nominal. Lembra que a avaliação de empresa e projeto você pode fazer tanto no arcabouço real como no nominal, você só precisa manter a coerência, né? Fluxos nominais descontados por taxas nominais, fluxos reais descontados por taxas reais. Você não pode misturar as duas coisas, tá bom? Beleza, perfeito. Minha recomendação é fica no nominal para não ter confusão, entendeu? Quer dizer, não é obrigatório, mas é uma recomendação assim, só para evitar, estou confuso aqui, faz no nominal e não perde muito tempo com isso não, tá bom? Tranquilo, valeu. Alô? Mais alguém, pessoal? Etapa 4. Poxa, você projetou lá, né, os fluxos de caixa dos ativos na mão, período após período, até, sei lá, uma certa data, até, sei lá, daqui a 5 anos, e aí você parou de projetar. E o fluxo 6, o 7, o 8, né? E dali em diante, né, dos anos seguintes. Leva eles a valor presente da data 5, vai. Data 5 é um exemplo que eu dei aqui de que você projetou na mão os fluxos do 1, 2, 3, 4, 5, e aí os 6, 7, 8, 9, 10, leva eles todos a valor presente na data 5. A esse valor a gente dá o nome de valor terminal, tá? E eu coloquei data 5, é a data que você estabeleceu como término da sua projeção de fluxo de caixa, né? Manualmente, período após período. Como é que você faz, né, a estimativa desse valor terminal? Você pode fazer, por exemplo, como vocês aprenderam em Finanças 1, lá no capítulo 9, através da avaliação de múltiplos. Lembra que os múltiplos são uma forma de você fazer avaliação de empresa, né? E lá, e tem vários possíveis, tá, para você utilizar, vários, não tem uma regra, qual que você tem que usar em qual caso, depende de você, na tua avaliação, qual que você acha que tem uma justificativa razoável, até também com base em informações disponíveis para você poder fazer essa conta. Por exemplo, um exemplo aqui, tá? Tem um múltiplo aí que é observado na prática sendo usado, que é a razão valor da empresa sobre lagida. É o que está em parênteses aqui, tá? Esse valor que está em parênteses, pessoal, não é que você calcula um valor de A e calcula um valor de lagida, tá? Isso aqui já é um número, tá? É um múltiplo. Sei lá, é 10 esse número. Eu botei em azul aqui, mas, né, com a divisão, mas só para lembrar quem é o múltiplo que eu estou usando de exemplo aqui, tá? Mas ele é um número, tá? Para esse setor, a razão, o valor da empresa lagida, a média, costuma ser 10. E aí eu vou usar esse 10, esse múltiplo,
para fazer o cálculo do valor da empresa nessa data terminal, nessa última data em que eu projetei fluxos de caixa na mão, e por ter projetado fluxo de caixa na mão, eu tenho a informação aqui no caso do Lagida da data T que eu projetei. Aí você pega esse último Lagida que você projetou, multiplica pelo múltiplo, que eu estou chutando aqui, sei lá, o múltiplo é 10. E aí você tem, então, uma forma de calcular o valor da empresa nessa data T. Esse valor da empresa representa os próximos fluxos descontados a data Tzão, tá? Mas você não fica mais estimando período após período esses fluxos depois da data Tzão. Você resume tudo que acontece depois da data T no valor terminal, no ATzão. Tudo bem com essa forma aqui, pessoal? Não é a única, tá? Mas tudo bem com essa forma de estimativa? Tem outras, tá? Por exemplo, eu vou assumir uma perpetuidade. Depois que eu projetei o último fluxo na mão, eu assumo que tem uma perpetuidade. Esses fluxos, eles crescem, por exemplo, uma taxa de crescimento constante G. Ó, discussão no capítulo 4, tá? Quando você faz lá a taxa de crescimento constante, tem uma formulinha, né? Para você fazer o valor presente de uma perpetuidade com taxa de crescimento constante. Essa formulinha, você pega o próximo fluxo projetado, que é o último que você projetou na mão, ó, o FCFFT, acrescido dessa taxa de crescimento G, que você está assumindo como premissa aí dessa perpetuidade, e divide pela taxa de desconto menos a taxa de crescimento. Isso aqui é aquela fórmula, lembra, pessoal, é uma fórmula de perpetuidade com taxa de crescimento constante, tá? O último FCFFT você vai ter estimado na mão, a taxa WOC você já vai ter obtida, a tua dúvida agora é quem que eu uso como taxa de crescimento, tá? E aí você pode usar, por exemplo, a taxa de crescimento interna, taxa de crescimento constante. O que você acha que faz mais sentido para a sua empresa, tá? Por exemplo, tá, com taxa de crescimento interna, é o B vezes o ROA, tá? Isso aqui, quando você define, se eu não me engano, o lucro líquido sobre ativo de início de exercício, né? Se você define o ROA como sendo lucro líquido sobre ativo de final de exercício, aí a formulinha aqui fica B vezes ROA sobre 1 menos B vezes ROA. Pessoal, tudo isso aqui tem uma discussão lá no capítulo 3, tá? Capítulo 3 pode ajudar vocês com essa taxa de crescimento que você pode assumir aqui na perpetuidade, caso você opte pela perpetuidade para chegar no valor terminal da empresa. O que você tem aqui, pessoal, são, olha, 2 caminhos possíveis para você fazer a estimativa desse valor terminal. Escolha um, ou use um para ratificar talvez um valor que você estimou com base no outro método. Se vira ali, tá? Faz uma escolha, justifica, tá? Mas tem forma de você fazer essa estimativa do valor terminal, tá bom? Mais uma pausa aqui, pessoal. Perguntas, dúvidas? Beleza? Então, tá bom. Finalmente, não é ainda a última etapa, mas poxa, projetei a taxa de desconto, projetei fluxos, calcula agora o valor presente da empresa, o valor da empresa hoje, que é o valor presente dos fluxos projetados, além do valor terminal descontados pela taxa WOC. Olha, fórmula simples aqui, hein, de valor presente do que você projetou. Aqui está o seu A0. Isso aqui representa o valor da empresa inteira hoje. Tudo bem, moçada? Olha, o FCFF1 até o FCFFT você projetou na mão, o AT é o valor terminal, taxa WOC é a taxa de desconto. Tudo bem? Me dá um ok, pessoal. O silêncio prolongado me deixa em dúvida aqui. Se vocês estão acompanhando, tudo bem? Tudo certo. Ai, obrigado. Comecei a ficar preocupado. Pessoal, deixa eu falar um detalhe para vocês. Isso aqui é uma questão prática, tá? Pode ser que vocês encontrem isso, essa dúvida quando vocês estiverem finalizando o trabalho.
O A0, ele representa o B0 mais o S0, tá? É o valor da empresa inteira hoje, é o valor da dívida mais o valor das ações em mercado. É o que você acha que a empresa vale, tá bom? É o A0, mas ele é construído assim, com B0 mais S0, tá? E o A0 nessa estrutura aqui, olha, em que na direita só tem dívida e ações, na direita do balanço patrimonial em valor de mercado, né? É o A0 na esquerda e o B0 e o S0 na direita. Nessa construção, o A0 é calculado pelas operações da empresa. Não tem, e o financiamento fica todo do lado da direita, sem passivo, por exemplo, operacional do lado da direita, nesse balanço patrimonial em valor de mercado. Deixa eu fazer um cuidado com vocês aqui, para ajudar vocês na finalização da resposta que vocês darão no valuation de vocês. Se você quiser chegar no preço por ação da empresa, preço por ação, e normalmente as pessoas quando fazem valuation da empresa, tá pensando em chegar no preço por ação, tá? O que você tem que fazer? Olha só, vamos colocar aqui um balanço patrimonial em valores de mercado, tá? Eu estou usando as contas contábeis, os nomes contábeis aqui, olha, nesse balanço, mas ele é em valor de mercado, é tudo em valor de mercado, tá? Do lado da esquerda você tem os ativos operacionais, e tem um caixa aqui, não operacional. O caixa não operacional é aquele valor de saldo de caixa em aplicações de curto prazo. A empresa tem um valor lá no balanço dela, parece que é muito elevado, é muito acima do que ela talvez precise para manter essas operações ao longo do seu ciclo de negócios, né? Ao longo de um exercício, por exemplo. Ela parece que acumula caixa muito elevado. Não tem uma conta certa para você definir o que é um caixa muito elevado, mas você, estudando a empresa, você pode observar que ao longo do tempo ela mantém um caixa elevadíssimo sem aparente uso, tá? Esse caixa elevado, sem aparente uso, a gente vai chamar de caixa não operacional. Não é um valor de caixa que parece que seria necessário para ela poder fazer o pagamento de fornecedores e esperar lá o recebimento, né, das suas vendas acontecer numa etapa posterior. Tem algum caixa lá que parece que não precisava e fica parado por muito tempo lá nas aplicações de curto prazo da empresa. Então, é isso que eu estou chamando de caixa não operacional aqui, tá? Algumas empresas têm claramente um valor muito elevado no caixa, e você pode estranhar isso. Esse cara é o caixa não operacional. E do lado da direita, você tem o passivo operacional, né? Por exemplo, aí que você tem que pagar aí para fornecedores do curto prazo, enfim, e tem a parte de dívida e a parte de ações. Moçada, o balanço que a gente tem trabalhado aqui em valor de mercado da empresa, balanço patrimonial da empresa em valor de mercado, a forma como a gente tem trabalhado é a de ter um valor de A na esquerda e B mais S na direita. Vou rearranjar esta expressão para fazer jus a esse A0 que você vai estar calculando aqui em cima, baseado nas operações da empresa, tá? É só um rearranjo. Passa o ativo operacional para a esquerda com sinal de menos e passa o caixa não operacional para a direita com o valor de menos e coloca aqui no S menos caixa não operacional. Moçada, isso aqui é só um rearranjo do balanço patrimonial em valor de mercado. E agora sim você tem, olha só, o que a gente chama de A0 no nosso raciocínio aqui no longo do curso, que é o valor da empresa calculado a partir das suas operações. Olha o fluxo de caixa dos ativos aqui, trazidos a valor presente pela taxa de desconto adequada ao risco. Esse é o A0. O A0 ele é igual ao B0 mais o S0 menos caixa não operacional. De novo, quando vocês calculam o A0 aqui em cima, o que vocês estão calculando é o valor de B mais S menos caixa não operacional. Tá? O que significa que para você chegar no valor de mercado das ações da empresa, o S0 é esse cara aqui, ele é igual ao A0 que você calculou aqui em cima, é o A0, menos o valor de mercado da dívida que você vai ter que estimar, mais esse caixa não operacional que estava lá acumulado na empresa. Isto aqui é o valor de mercado das ações. Aí, se você quiser chegar no valor de mercado de cada ação, preço por ação, é só você pegar esse S0 e dividir pelo número de ações em circulação. Pausa, pessoal. Perguntas, dúvidas, comentários? Isso aqui eu acho que é uma novidade para vocês. Não que o A0 fosse calculado como sendo a soma de B0 mais S0, que ele era calculado a partir das operações da empresa, mas sim esse rearranjo aqui, olha, para você chegar no valor de mercado das ações da empresa.
Esse rearranjo eu entendo que é uma novidade para vocês, tá? E que vocês iam acabar ficando com essa dúvida mais adiante, eu estou antecipando a resposta para essa dúvida na aula de agora, tá? Na aula de hoje. Olha aí, tira a dúvida. Beleza? Então, para fazer aí o... E aí, qual que é o valor de mercado das ações? É o valor de mercado da empresa inteira que você calculou aqui em cima nas projeções, ó, via método do WOC, e aplicou o método do WOC. Subtrai o valor de mercado da dívida, você vai precisar de uma estimativa para a dívida, para o valor de mercado dela, mais soma, né, o caixa não operacional que eventualmente você tem identificado no balanço da empresa. E aí você chegou no valor de mercado das ações. Divide pelo número de ações em circulação, você tem o preço por ação. E aí você compara com o valor de mercado do preço da ação que você acabou de estimar agora e vê se está barato ou se está caro. Vê se tem o alfa positivo, o alfa negativo, lembra? Vê lá se está barato ou se está caro. E terminou. Terminou não. Terminou uma rodada do teu trabalho. Porque a última coisa que você tem que fazer é repetir os anteriores, fazendo diferentes premissas de sensibilidade, tanto individualmente como coletivamente, vários valores sendo mudados simultaneamente, para levar em consideração as incertezas do seu processo. Então, pessoal, volta o slide aqui, olha. Quando você chega nessa etapa 5, você provavelmente vai ter aí algum Excel já montado com as suas projeções, né, de fluxo de caixa. Você já fez um trabalho lá de ter esse tipo de projeção montada. O que você tem que fazer agora é mudar as premissas, etapa 6 aqui, ó. Muda as premissas lá de entrada das tuas estimativas e o teu Excel lá vai calcular tudo de novo, né, automaticamente. Aí você vai lá e vê o novo preço por ação. E aí você vai, se é isso que você queria chegar, né? E aí, com esse novo preço por ação, você compara com o preço por ação que você tinha chegado anteriormente, antes de mudar essas premissas, esses inputs, e tem uma ideia se você está com uma estimativa razoável, você acha que está confiante no valor que você estimou, né, por preço por ação dessa empresa. Por exemplo, se o preço por ação que você estimou tiver muito diferente do preço de mercado, sei lá, o preço de mercado é 15 e você está estimando o preço da ação em 270, provavelmente você precisa fazer uma análise de sensibilidade aí que você deve estar chutando alguns valores muito altos aí no teu valuation, né? Não é normal o preço por ação no processo de valuation ficar tão diferente assim do preço de mercado, tá? É normal ficar diferente, mas não assim, em ordens de grandeza múltiplas, assim, né? 100 vezes maior ou menor. Isso aí costuma ser alguma coisa estranha, tá? Deve ser problema de input das tuas tabelas aí na tua análise da tua empresa, e você deveria estar revisitando isso, tá? Você tem que refazer os passos 2 a 5. De novo, pessoal, isso aqui, esse refazer é mudar uma entrada ou algumas entradas no seu Excel, tá? Aí o Excel monta, faz a conta toda automática para você do novo preço por ação, tá bom? E aí você fica, depois que você tiver feito essa análise de acessibilidade, tiver razoavelmente, né, confiante que o teu trabalho terminou, aí sim você conclui e fecha lá com a tua recomendação, né? Eu acho que aqui, dado todas as minhas análises, o preço por ação entendo que está nesse valor, nessa faixa de valores, e isso representa aí uma recomendação, então, de compra ou de venda dessa ação com base aí no que eu estou observando o preço de mercado dela. Tá bom? Beleza, moçada? Dúvidas finais? Tranquilo, professor. Beleza? Querem fazer um exercício rápido aí? São 9h10. Para quem tiver interesse, tá? Só para ver se você está minimamente acompanhando o que está acontecendo aí. Querem fazer um rapidinho? Vamos ver, ó. Vou fazer um aqui, ó. Vocês fazem aí, tá? Vou dar 5 minutinhos para quem tiver interesse em fazer aí. E aí eu encerro a aula, tá bom? Bem simples o exercício, tá? Suponha que você estimou aí o próximo fluxo de caixa da empresa, ou não alavancado,
né, no próximo exercício em 10 milhões. Esse MM, pessoal, na verdade é uma anotação aqui particular. O MM é milhão, tá? Normalmente o Mzão já é milhão, tá? E MM ficaria bilhão, mas é milhão, tá bom? Então, você tem aí uma projeção, você só projetou um período à frente o fluxo de caixa em 10 milhões, e depois disso você está assumindo que ele cresce a uma taxa de 2% em perpetuidade. Então, é 10 milhões para o próximo e depois vai crescendo a taxa G de 2% ao ano em perpetuidade. Você já estimou o teu LOC em 12%, você tem um valor de mercado da dívida de 20 milhões e um caixa não operacional de 0. Tá? O número de ações em circulação é 2 milhões. Você tem 2 milhões de ações em circulação. Pergunta, qual que é o preço por ação? Faço aí, tá, pessoal? 5 minutos e aí a gente encerra, tá? Se vocês quiserem que eu volte um slide ou dois, aí me falem, tá? Eu ando aí para ajudar vocês, tá bom? Quem fizer, pessoal, me fala aí, tá? Me fala o valor que você chegou no preço por ação. Esse exercício é simples, tá? Ele não é demorado, não. Me fala aí, tá bom? Preço por ação. E aí, moçada? Quanto deu? Não tem vergonha não, tá? Não sei se eu acertei. Fala aí, me ajuda aí, tá bom? Quanto deu? Ninguém fez, pessoal? 5,1. Me fala o raciocínio. Você tem a conta, mais ou menos, como é que você fez? Os passos, né? É que eu fiz só o AT via perpetuidade. Aí você chegou em qual valor? 5,1. Não, o valor do. É que o próprio AT aqui, ele já vai ser o valor. É assim, você já assume a perpetuidade já de hoje para o infinito, né?
Uhum. do próximo período para o infinito. Então, é só você pegar já a própria perpetuidade em valores de hoje para chegar no valor da empresa inteira. Ó, já indo para a resposta, pessoal, vamos lá, olha. O valor do A0, e viu, com quem que eu estava falando agora? Michel. Ô, Michel, me interrompe se não ficar claro, tá bom? Mas olha, pensando na perpetuidade que você estava falando, o A0, o valor da empresa hoje, é o próximo fluxo descontado a taxa WACC menos a taxa de crescimento da perpetuidade. O próximo fluxo é 10. A taxa é 12, a de desconto, e a de crescimento é 2. Vai ficar 10 milhões sobre 12 menos 2%, dá 10%, vai dar 100 milhões do valor do A0, tudo bem? A conta que você fez de perpetuidade, ela poderia ser assim, eu quero calcular o A1, e aí o A1 seria o próximo fluxo multiplicado por 1 mais 2%, dividido por WACC menos G. E aí o A0 ficaria os primeiros 10 milhões descontados a 12, um período atrás, mais esse A1 que você estimou, descontado um período atrás a 12. Vai dar os mesmos 100 milhões, tá? A conta fica igual. Tudo bem? Tudo certo. Beleza. Então você podia fazer com o valor terminal A1, e aí o A1 seria, de novo, pessoal, FCFF1 vezes 1 mais 2%, que é a taxa de crescimento, dividido por WACC menos G, por 12 menos 2. Aí você soma esse valor do A1 com FCFF1, desconta a valor de zero a taxa de 12% e você chega nos mesmos 100 milhões que estão aqui. O S0 é o valor da empresa menos o valor de mercado da dívida. Caixa operacional é 0, dá 80 milhões. Caixa não operacional aqui, ó, soma, lembra? Para chegar no valor do S0, vai dar 0. Você tem o valor de mercado das ações de 80 milhões. Divide pelo número, aí você divide pelo número de ações e chega no preço de 40 por ação. Pode falar, quem está falando? Eu, Lucas, posso só te fazer uma pergunta rapidão? Fala aí. Eu não entendi por que você encontrou 100 milhões aí. Aqui, você tem dois jeitos de fazer essa conta, tá? Mas vai dar os mesmos 100 milhões. Aqui o exercício é bem simples, no sentido de que eu só projetei um fluxo de caixa à frente e esse fluxo cresce a taxa de 2% em perpetuidade. Então, o próximo fluxo é 10 milhões, o outro é 10 milhões vezes 1 mais 2%, depois o outro é 10 milhões vezes 1 mais 2% ao quadrado, tudo bem? Tudo bem, sim. Qual que é o valor presente dessa perpetuidade de taxa de crescimento constante? Ó a formulinha aqui, ó. Lembra? Tá bom. Tudo bem? Foi assim que eu cheguei nos 100 milhões. Tudo bem, tá bom. Obrigado. Depois, os outros passos tá ok. Sim. Tá. Mais alguém, pessoal? No trabalho de vocês, moçada, na PS, não é normal, tá? Projetar só um fluxo. Você tem que projetar alguns, tá bom? Um fluxo é sinal de preguiça, tá? É a preguiça que tem aqui no exercício, porque é um exercício para fazer rapidinho, então já só tinha um fluxo aí projetado à frente e para você trabalhar com os cálculos, tá? Moçada, beleza? Voltando aqui, ó. Tá aí. Tem lá o material também lá no Blackboard para vocês lembrarem do roteirinho, para vocês se orientarem, tá? E é mãos à obra, beleza? Deixa eu voltar aqui. Cadê vocês? Cadê vocês? Não, vocês eu nunca vejo aqui no remoto, mas deixa minha cabeça aparecer de novo aqui. Pronto, apareceu. Estou aqui de novo. Tudo bom, pessoal? Últimas dúvidas, últimas perguntas, comentários? Última coisa, moçada. Então, eu vou fazer um último comentário. Quando vocês escolherem uma empresa para analisar, para fazer a APS, se ajude. Escolhe uma empresa fácil. E por fácil essa empresa aqui tem uma estrutura societária tão complicada, ela é dona de não sei do quem, tem várias empresas embaixo dela, a parte de endividamento dela é toda bagunçada, eu não consigo pegar informações de dívida. Gente, assim,
facilite a sua vida. Você não é obrigado a escolher uma certa empresa. Tem lá, né, pega uma empresa do índice Bovespa, que tem ações negociadas em bolsa, mas não é uma só, tem várias opções. Facilite sua vida. É legal você pegar alguma coisa, alguma empresa que você tem interesse em estudar, né? Isso é legal mesmo, mas tenta equilibrar esse interesse com facilidade de análise, tá? Né? Não vai querer pegar uma empresa, sei lá, que você depois vai... No primeiro olhada, você percebe que ela é muito enrolada para você fazer um valuation. Assim, evita esse tipo de empresa, né? Tenta fazer alguma coisa aí, alguma empresa aí que, por exemplo, outros analistas também costumam avaliar, costumam ter bastante informação no mercado, para você poder, né, ter uma fonte de informação aí para poder fazer algum tipo de leitura se o teu trabalho está caminhando bem ou não, tá bom? Próxima aula, moçada, a gente vai começar o capítulo 16, né? Deixa eu ver aqui, Modigliani, proposições de Modigliani e Miller, tá? É um capítulo bem intenso em termos de raciocínio, não que é complicado, é legal, na verdade, mas é intenso no sentido de que não é leve, assim, vou decorar uma fórmula e tá tudo certo com aquele capítulo, não é isso não, tá bom? E a gente vai andar com esse assunto aí de estrutura de capital, começando no capítulo 16 a partir da próxima aula, tá bom? Depois a gente tem mais, depois são 3 aulas, né, sobre estrutura de capital, e depois tem mais um quiz 5, mas aí já lá no dia 16 de novembro, né, ainda tem um bom tempinho até o próximo quiz, tá bom? O quiz de hoje, sempre, tá, moçada? Deu tudo certo lá nos envios, do que eu vi ali, tá tudo ok. As notas, elas aparecem para vocês no início da noite e logo depois aí a liberação do acesso às respostas, tá bom? Pessoal, bom feriado, né? Tem um feriado pela frente aí. Um bom feriado para vocês. E a gente volta a se ver em breve. Obrigado, Bárbara. Obrigado.